aumentar imposto está bem longe das nossas propostas aqui. Inclusive, eu tenho uma proposta de ICMS zero para pequenas e microempresas, trocando imposto por emprego. Nós temos no Paraná uma isenção fiscal que hoje pega 25% do orçamento do Estado. São 25 bilhões de reais que o Estado abre mão. São para poucas empresas e empresas que retornam muito pouco ao Paraná. A gente pode fazer muito revendo essas isenções, deixando só as isenções que são necessárias e que retornam, que dão esse retorno social, esse lucro social para o Estado. E com esse dinheiro economizado desses absurdos que foram, na verdade, favores para amigos do rei, a gente tem dinheiro em caixa para recomprar a Copel. Um dos maiores acionistas da Copel é o BNDES. A gente pode conversar com o governo federal numa parceria de retomar os rumos da Copel e direcionar a Copel novamente para ser uma empresa competitiva. A Copel era a empresa número 1 em qualidade, a número 1 em aprovação popular. Hoje, a Copel está lá atrás no ranking, abaixo do 20º alguma coisa. Uma empresa que tinha aprovação de quase 100% do Paraná, hoje tem 86% de desaprovação no nosso estado. Então, comprar a Copel não é gasto, é investimento no futuro. Retomar o comando da Copel não é gasto, é investimento nas nossas empresas, nas nossas indústrias, no nosso agro e no povo paranaense. Claro de qual vai ser esse custo e como vai ser essa restatização, né? O senhor falou que tem essas 3 possibilidades. O senhor acredita que o mais fácil vai ser através da investigação da Polícia Federal, é isso? Eu acredito que seria o mais óbvio e mais lógico, porque as denúncias são fortíssimas. Mas aí nós dependemos de algo difícil no Brasil, a celeridade do judiciário. Então eu acho que nós podemos rever a lei que proíbe o Estado de comprar as ações de volta, porque essa lei é inconstitucional, essa lei é ilegal. A gente pode rever isso aí, mudar esse entendimento e junto do BRDE, junto do Estado, junto do BNDES, retomar o controle acionário da Copel, redirecionar essa empresa para voltar a investir no Paraná, reduzindo, né, o custo da energia e voltando a investir em manutenção, em ampliação e geração da nossa rede. E aí nós vamos, com isso, retomando o controle, mudando o foco da empresa que tem esse foco hoje de dar lucro, vamos retomar esse foco para o foco social, e a retomada de empresas de energia, empresas de saneamento, é uma tendência mundial, vem acontecendo na Europa, já aconteceu em alguns estados americanos, é algo inevitável. A privatização de serviços essenciais como água e energia, onde o lucro passa a ser a prioridade ao invés de atendimento social e investimento na economia, tem sido revertido no mundo todo. Eu não estou reinventando a roda, eu só quero colocar ela para girar. Candidato, no governo do seu pai, no passado, teve uma questão que causou uma certa polêmica, que foi a contratação de um dos seus tios para o secretariado. Uma questão ali de nepotismo que até subiu para o judiciário. O senhor tem um tio que ainda é conselheiro do Tribunal de Contas, né, que é o órgão que fiscaliza as ações do Executivo. Se o senhor for eleito, o senhor defende que ele renuncie do cargo do Tribunal de Contas? E você quer que ele renuncie porque ele é meu tio, é isso? Exato. É a minha pergunta. Então, a nomeação de um procurador-geral para o STF, a nomeação de um funcionário seu para o Tribunal de Contas, tá ok. A nomeação de um sócio de uma empresa para uma Paraná Invest, por exemplo, aqui, está ok. Mas se existe algum parentesco, é causa difamatória. Eu defendo, inclusive, que ele me investigue, porque ninguém iria me cobrar mais transparência, seriedade e ter a moral para dizer, rapaz, presta atenção no que você está fazendo, porque é o nome da nossa família que está levando, seria o meu tio. Então eu não tenho problema nenhum com o Maurício Requião no Tribunal de Contas, como eu não tenho problema nenhum de enfrentar nenhum dos outros conselheiros que lá estão. Nós temos que trabalhar com lisura e com transparência. Eu entendo que o nepotismo cruzado para a compra de favores, indicar a mulher do desembargador, o filho do promotor, colocar a mulher do deputado num conselho, tudo isso para compra de votos e colocar eles como comissionados na LEP. Você sabia que eu perguntei, por exemplo, para a Assembleia Legislativa do Paraná, quem são os comissionados da Assembleia que tem parentesco com o governo estadual e TJ? Isso nunca me foi respondido, se perdeu nas gavetas da LEP.
Então não é uma questão de defender nepotismo, é uma questão de defender as pessoas pela sua capacidade técnica, pelo seu conhecimento e pelo trabalho que fazem. Agora, se o contrato é feito apenas por ser parente, aí nós temos que discutir. Mas se você está falando do Maurício Requião, que é um dos conselheiros mais atuantes do Tribunal de Contas do Estado, eu aconselho você, Bruno, a dar uma olhada na última prestação de contas que foi avaliada pelo conselheiro Maurício Requião, que teve inclusive participação aberta da Assembleia, do Ministério Público e da sociedade. Ele é um exemplo de conselheiro e foi um exemplo também de secretário da Educação aqui no Paraná. Deputado, o Paraná hoje conta com 345 escolas cívico-militares. O senhor pretende acabar? O senhor pretende apostar? O senhor pretende mudar esse modelo? Qual que é o posicionamento do senhor a respeito desse tipo de escola? As escolas cívico-militares do Paraná são uma propaganda ideológica, elas não são um projeto pedagógico. Se nós estivéssemos falando do Colégio da Polícia Militar, dos colégios da VM, que tem essa pedagogia, essa ideia de disciplina e hierarquia dentro do seu programa pedagógico, seria uma coisa. Mas a escola cívico-militar no Paraná nada mais é do que uma propaganda, sem nenhuma mudança pedagógica, mas uma mudança de uniforme, uma mudança física de colégio e a contratação de policiais militares indicados politicamente. Não são nem policiais militares com perfil psicológico ou pedagógico para estarem na escola. E nós temos excelentes policiais militares que poderiam estar dentro das escolas ajudando, inclusive. Mas nós colocamos lá indicados políticos para atender as escolas, estamos tendo problemas enormes. Eu não fecho escola, mas esse modelo cívico-militar que é aplicado aqui no Paraná, inclusive na maioria deles, não aprovado por pais e alunos, o governo perdeu a votação e implementou da mesma maneira a cívico-militar só para ter discurso ideológico e eleitoral. A gente vai rever com certeza esse modelo aqui no Paraná, porque a minha preocupação não é com a propaganda, é com a qualidade do ensino dentro da escola. É se aqueles alunos estão aprendendo a ler, escrever e a interpretar um texto. Se eles sabem matemática para saber fazer somas e o preço das coisas, mas também saber o seu valor como cidadão. A nossa preocupação, assim como a de Brizola, assim como o Darcy Ribeiro, assim como o PDT sempre quis, é uma educação de inclusão, uma educação que atenda, não uma educação para fazer propaganda, que é o que nós temos hoje no cívico-militar aqui do Paraná. Candidato, mas não ficou claro, né, quando o senhor fala que vai rever, vai fazer o quê? Né? Porque o Sakamoto perguntou, vai cancelar? Não, vai rever. Retirar os policiais. Se a gente quiser ter um modelo de escola militar, nós temos que ter um modelo parecido com as escolas dos colégios militares, da Polícia Militar, do Colégio do Exército, que tem aqui no Paraná, que inclusive tem professores da rede estadual lá, dando esse apoio ao Colégio Militar do Paraná. A ideia é ter um programa pedagógico, não um programa de propaganda e ideologia. Então nós temos que entender qual é o modelo pedagógico adequado. O que nós temos hoje é uma escola iguais a todas as outras dentro do seu currículo e do seu modelo pedagógico, com policiais obrigando e colocando crianças a marchar. Agora, quando uma criança é indisciplinada na sala de aula e a professora, por exemplo, retira essa criança da sala de aula, o chefe de núcleo vem lá e coloca de novo. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB. Quando um aluno está com notas para ser reprovado na sala de aula, dentro de um colégio cívico-militar ou qualquer outro, e o professor reprova aquele aluno, nós temos denúncias, inclusive, que notas foram alteradas dentro do núcleo. Entram no sistema de educação e alteram a nota. Por quê? Porque prejudica a nota do IDEB e prejudica a propaganda. Então, a minha preocupação não é com propaganda, é com a qualidade do ensino. O policial na escola, dentro da área pedagógica, não faz o menor sentido, ele não tem formação para isso. E não podemos julgar um peixe pela sua capacidade de subir na árvore. O treinamento do policial não é para dar aula. O treinamento do policial é para enforçar a mão do Estado e garantir a nossa segurança. Dentro de sala de aula, é professor. Falando em professor, só uma questão ainda na área de educação, tem um programa em vigor aí, que é o Parceiro na Escola, né? Que é a gestão privada das escolas públicas. Isso também é alvo aí de muitas críticas, principalmente dos parlamentares de esquerda. O senhor pretende manter esse programa ou não? Não, esse programa será encerrado imediatamente com a revisão dos contratos, porque são contratos que não trazem benefícios, são contratos que deixaram o ensino mais caro,
Nós pagamos mais caro para ter o mesmo resultado. São contratos que são beneficiados pela fraude na frequência dos alunos, pela fraude também na aprovação de alunos. São contratos que estão contratando terceirizados, recebendo menos do que o piso estadual e menos do que os acordos coletivos. Tá? Eles terceirizam, pagam menos que o acordo coletivo e o Estado, por esse mesmo funcionário, paga 3 ou 4 vezes que paga numa escola normal. Então é um programa que dá muito lucro para o parceiro e muito prejuízo para a escola. Esse programa não tem chance de permanecer aqui no Paraná. Ele é um contrato lesivo ao interesse público, à qualidade e é economicamente ineficaz. Candidato, o governo Ratinho está tocando nesse momento uma licitação para a renovação dos contratos dos ônibus metropolitanos. Salvo engano, são contratos de 15 anos que vão ser licitados no final desse mês. Se o senhor for eleito, o senhor vai respeitar o resultado dessa licitação? Se ela for legal, se ela não tiver direcionamento, se ela não tiver indícios de corrupção, não tem problema nenhum. Não é aqui uma caça às bruxas. Nós queremos ganhar um governo para fazer melhor do que já foi feito. Não é viver de passado, é construir o futuro. Então, o que funciona será mantido. O que está quebrado será corrigido e consertado. E o que não funciona será extirpado do Paraná. Então, se as licitações forem sérias, seja a compra dos ônibus, seja de uma reforma de escola, seja da construção ou uma ampliação de uma BR, se for dentro da legalidade, se for moral, se for ético e se for legal, você pode ter certeza que será mantido. O que nós temos que ver com o transporte público aqui da nossa região metropolitana, como de diversos municípios, é o tipo de licitação que foi feito, o tipo de contrato com as empresas. Porque muitas vezes o governo compra ônibus, paga pelos ônibus e na tarifa está previsto aumento de tarifa pela depreciação da frota. E nós estamos pagando, então, 2 ou 3 vezes pelo mesmo ônibus, porque os contratos têm esses tipos de pegadinhas dentro dele. Então, você pode ter certeza que o que será revisto será sempre tentando acabar com a corrupção e trazer mais transparência, acabar com benefícios e trazer licitações que deem a todas as empresas condições de participar. É sempre buscando não só o menor preço, mas o menor preço e a melhor qualidade. Deputado, em suas críticas recentes, o senhor chamou o novo modelo de pedágio nas estradas paranaenses de roubo, né? Se eleito, qual que é a medida prática, então, que o senhor deve tomar no 1º de janeiro de 2027 em relação aos contratos das rodovias, considerando o que a gente está falando, inclusive aqui, que boa parte desses contratos já estão assinados? Você falou tudo, Sakamoto. O que nós podemos fazer com os contratos assinados a pedido do Ratinho, num contrato que é uma cópia do modelo antigo, sendo gerenciado pela ANTT e pelo governo federal e tendo sido ganhos pelas mesmas empresas que estavam envoltas naquele escândalo de corrupção do pedágio passado, que deviam bilhões de reais para o Estado e tiveram sua dívida perdoada por alguns poucos milhões de reais pelo governador Ratinho e pelo Ministério Público. Trocaram bilhões e bilhões de reais em investimento em obras por um outdoor a favor do Deltan Dallagnol e pequenas obras aqui no Paraná. Hoje, o contrato ele depende do governo federal e é fiscalizado pela ANTT. Nós aqui no Paraná podemos fiscalizar, cobrar e exigir que as obras sejam feitas, mas exigindo isso da ANTT e do governo federal. O que eu faria como governador é pedir ao governo federal que os lotes que ainda não foram leiloados e os contratos que ainda não estão em execução sejam suspensos e que os contratos que estão em execução sejam fiscalizados com muito rigor. Aqui no Paraná, a ANTT já permitiu, inclusive, que o lucro extraordinário que a pedageira teve, que deveria, por contrato, ser aplicado em obras, fosse distribuído aos acionistas do pedágio. A ANTT é muito eficaz em defender as pedageiras e ineficaz em defender o interesse público. A ANTT permitiu que aqui no Paraná, algo que não está previsto no contrato, o tal do free flow, a cobrança automática, que não gera nem imposto nem emprego no nosso estado, fosse aplicado mesmo não estando previsto em contrato. Então nós teremos uma dificuldade enorme. E como governo do estado, o que nós podemos fazer é denunciar e cobrar do governo federal e da ANTT. Qualquer um que fale algo diferente estará mentindo para vocês. Mas eu garanto para vocês, Sakamoto, Bruno e Fabiola, eu posso cobrar o pedágio. Porque o outro candidato, ele fez parte
da feição deste contrato. Ele conversou com as pedageiras, ele pediu a implementação, ele foi na B3 comemorar a venda das nossas estradas, ele foi... Meu Deus do céu, é ridículo isso, mas ele foi inaugurar obras do pedágio como se obras dele fossem. É absurdo o que acontece aqui no Paraná. Então, quem pode cobrar o pedágio, quem pode cobrar o governo federal desse roubo que é o pedágio, porque rouba a nossa economia, torna o frete mais caro, dificulta a logística e aumenta o custo do Paraná, com toda segurança, eu lhe afirmo, sou eu.